A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Estúdio 48 Podcast. Olá, tudo bem, pessoal? Boa tarde, 23 de julho. Começo informando que hoje é o dia de uma efeméride muito legal, que tem tudo a ver com o programa, a conversa de hoje. Aniversário de nascimento de um escritor, mestre do romance policial, Raymond Chandler. Ele nasceu no 23 de julho de 1888, é uma das referências de muitos escritores e de nós todos aqui. Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor desse romance, Um Brinde ao Nada, e estamos aqui com o jornalista Lucas Lorde e com um convidado muito especial que está retornando aqui. Ele esteve ano passado e está de volta, que é o escritor Pedro Cadina. Olá, Pedro, tudo bem? Olá, Araújo, tudo bem? Tudo bem, Lorde? Olá, Pedro, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um volta. prazer estar aqui com vocês outra vez. Foi sempre muito bom, porque temos muitos assuntos a conversar, muitas coincidências e muitos gostos parecidos por literatura e ficção, né? Claro. Lucas, e aí, seus recados iniciais, Lucas? Então, estamos aqui em mais um programa Pense Comigo, retorno do Pedro Cadina, que o Pense Comigo é assim, é que nem é série de televisão. Tem a primeira, tem a segunda temporada, então vários convidados vêm e retornam com mais histórias. E também pedir para o pessoal aqui, que segue nossas redes, agradecer pelo engajamento. Muitas pessoas estão curtindo nossos cortes no Pense Comigo, no Estúdio 48. Mas só que é o seguinte, Araújo, falta as pessoas seguirem, né? Muitas pessoas curtem, comentam, gostam do conteúdo, mas não seguem. É tão fácil, pessoal. É só chegar lá no nosso Instagram e apertar o botão lá, seguir, né, Araújo? É facinho, só apertar para seguir, né? Seguir, comentar, recomendar. Então, pessoal, vocês seguindo nas nossas redes sociais é muito importante pra gente. Então é só seguir lá rapidinho. Acho que demora menos de um segundo, assim, 1/1000 de segundo. Pessoal, curta lá, segue a gente lá, que ajuda muito. Muito obrigado. E se você quiser também comentar, temos o chat aí do Instagram, do YouTube, para você comentar, fazer qualquer pergunta aqui na nossa conversa. Bora para mais um programa Pense Comigo, aqui é literatura policial, né, Araújo? Também, e de uma forma geral. Por isso que estamos aqui recebendo o Pedro Cadina, por um motivo muito especial também. Ele está lançando em Sorocaba o seu mais novo livro, que é esse aqui, Sexo e Morte no Hotel Renascença. Esse aqui, olha. Vamos agitar o livro aqui, ó, para todas as câmeras. E Pedro, se o Guzmão puder colocar na TV aqui também a imagem do livro. Pedro, então, o Pedro tem uma agenda hoje, que é o lançamento do livro, no restaurante Casa da Frida, Rua Aparecida, 675, no Jardim Santa Rosália, e a partir das 19 horas. Você que está nos assistindo é convidado para ir lá. É legal, o lançamento de livro é sempre um encontro de leitores com escritores, e para falar de livros, para falar de histórias, contar piadas, rir muito, é muito leve. O clima de lançamento de livro é sempre muito convidativo, muito legal. Pessoal, passem lá, é muito importante. Repete aí o endereço, Araújo. Casa da Frida, restaurante Casa da Frida, Rua Aparecida, 675, Jardim Santa Rosália, aqui próximo à área central de Sorocaba. Beleza, perfeito. Pedro, tudo bem? Tudo em paz, Araújo. Como é que está a ansiedade desse lançamento? Você vende em outros locais também desse livro, e aqui é mais um lançamento. Como é que está essa ansiedade? O meu lançamento aqui em Sorocaba, da Noite de Autógrafos em Sorocaba, é sempre muito especial para mim, né? É muito especial porque, você sabe, eu nasci aqui, né? Embora tenha passado poucos anos da minha vida aqui, foram anos muito bons para mim, muito gostosos, muito divertidos, de muita evolução. Então eu deixei aqui em Sorocaba muitos amigos e a minha família, né? Minha família toda está aqui em Sorocaba, só eu e minhas 2 filhas da família que estão fora de Sorocaba. Então é muito bom e eu fico com uma expectativa sempre muito alta de reencontrar amigos, né? De reencontrar amigos que eu não vejo há muito tempo. Eu trabalhei aqui no Cruzeiro do Sul,
na Rádio Cacique, trabalhei na Cooperativa de Laticínios de Sorocaba e fiz muitos amigos nesses lugares, né? E então fico muita expectativa de reencontrar essas pessoas, encontrar alguns dos familiares que às vezes eu não vejo há tempo, né? E fazer ali no Casa da Frida é muito especial para mim, porque a minha família viveu ali, ou vive ali, naquela região de Vila Santana, Santa Rosália, né? Uma família que vem dessa região de Sorocaba. Então, é sempre muito, muito importante. E a expectativa é muito grande. Eu já fiz um lançamento em São Paulo, num lugar lá de uma colega nossa na Vila Madalena, que foi muito bom. Tínhamos ali 100 pessoas no lançamento, foi muito bacana. É também um bar, restaurante. Fiz no Rio de Janeiro, que foi no Café Capitu. A gente estava falando de Machado de Assis agora há pouco, né? Foi na casa de Machado de Assis, onde Machado de Assis, lá no Cosme Velho, fiz um lançamento lá no Rio, né? E agora está tendo a Flip essa semana. Eu decidi não ir para a Flip esse ano, fui 2 ou 3 anos já. Decidi esse ano não ir por uma série de razões e porque tinha oportunidade de fazer aqui em Sorocaba também. E vou estar na Bienal do Livro, que é agora em setembro, né? Nós vamos estar lá em 3 ou 4 estandes e vou estar com esse livro, que é esse lançamento, né? E os lançamentos e as sessões de autógrafo são coisas muito gostosas, né? Porque você encontra leitor, você encontra amigo, gente que leu a história de um jeito que você nunca imaginou escrever, né? Então, é muito gostoso, muito bom, Araújo. Essa impressão que as pessoas têm também surpreende o autor, né? Exatamente. Ela enxerga algo ou uma forma de ver a história que nem sempre, às vezes, o autor nem pensava nisso. Exatamente. E é surpreendente. Viu? Então, falando Falta a capa do livro. Ótimo, a capa aí, na olha, que TV bonita aqui. a capa, tá vendo? Nossa, muito bonita mesmo. Eu gostei da fonte da letra também, né? Abrindo o livro aqui, vocês veem que é um projeto gráfico bem, bem legal, olha, entendeu? Então, é o que eu acabei de falar pro Cadina. Quando eu vejo um livro assim, eu tenho que abrir o livro também. É como se fosse degustar um vinho, entendeu? Eu desenho aqui que é, Cadina? Esse desenho. Lembra? Isso é uma mulher, né? É uma mulher. A mulher deitada. É uma mulher deitada. Deitada. Tá. Agora que eu vi. Agora deu para distinguir. Exatamente. E uma cor vermelha muito chamativa, né? Muito boa. Eu achei que essa capa ficou muito... o Marcos Pamplona, que é o editor lá da Cotter, ele é o responsável por esse selo Goiáses da Cotter, né? Quando ele leu o texto, né? Me deu um e-mail de retorno muito positivo. E aí eu falei assim para ele, olha, Marcos, eu queria indicar um amigo que fez uma capa já, que é capista, e ele é muito bom. Ele falou, Pedro, a gente tem aqui capistas na editora muito bons. Vamos fazer o seguinte, eu vou te oferecer uma opção de capa. Se você não gostar, a gente conversa com seu amigo, não tem problema. Ele foi muito tranquilo de tratar nesse sentido. E aí ele mandou essa capa que eu achei fantástica. Perfeita. Nossa, muito bom. Ela é muito bonita. É limpa, né? Sóbria e passa o recado dentro do espírito e daquilo que é o tema do romance, né? Do romance não, da novela. E ela resgata a figura do detetive, do investigador O Júlio Marcondes. Exatamente. Então, o que você pode contar dessa história, dessa nova aventura do Júlio Marcondes? Então, a gente fala o que você pode contar, porque pode contar até certo ponto. O Júlio Marcondes, ele também estava no seu outro livro, né? Os Crimes do Jardim Celeste. Exatamente. Mas não é uma continuação, não, né? Não, ele não é uma continuação. Mas é do mesmo universo. Ele se passa num outro momento da vida do Júlio Marcondes. Então, ele não é uma continuação. E esse livro nasceu de uma experiência muito interessante, que depois eu posso contar também. E o nome dele, inclusive, não era Sexo e Morte no Hotel Renascença, mas um amigo que leu, um leitor beta, falou assim, olha, mas o seu título anterior, né? Ele diz quem é o assassino, né? Então, você precisa mudar o título, porque o título está contando, de uma certa forma, quem é o assassino. Aí eu mudei, cheguei nesse título, que eu achei muito feliz também. Mas a história é a seguinte, é uma mulher extremamente evangélica, né?
que ela tem um sonho de uma noite de sexo e paixão num hotel 5 estrelas, no Hotel Renascença. E esse sonho é com um homem maravilhoso, que ela acha maravilhoso, e ela acorda muito atormentada com isso, né? Porque ela é casada e ela acorda querendo contar para o marido e querendo dizer assim, puxa vida, esse pecado, né, é enorme na minha vida. E o marido, preocupado em sair, em fazer outras coisas, fala, olha, depois você me conta o sonho e tal. E aí eles estão, então, no café da manhã, assistindo o Jornal da Manhã, e eles veem a notícia de um fazendeiro que foi assassinado de madrugada, e esse fazendeiro foi assassinado no hotel onde ela teve o sonho, no Hotel Renascença, e o fazendeiro é a pessoa com a qual ela sonhou, mas que ela nunca tinha visto na vida dela. Ele foi assassinado naquela madrugada em que ela sonhou com ele, né? Então, a partir disso, o delegado Júlio Marcondes vai investigar o que aconteceu. E aí você tem uma história onde nós temos um pressentimento dela, alguma coisa, uma clarividência dela do sonho. Uma premonição. Uma premonição, né? Ou alguma coisa nesse sentido, mas como é que Marcondes vai colocar premonição numa investigação policial, não é? Então Marcondes fica procurando caminhos para descobrir o que aconteceu e vai acabar chegando no assassino e na pessoa que matou o fazendeiro, né? Começa com um mistério, né? Exatamente. Um mistério que, obviamente, no andamento da leitura, o leitor tem... Como é que isso vai ser desvendado, explicado, né? Como é que vai se desentender? E que tem a ver com sonho, né? Exatamente. Tem essa parte ou seja, que aprofunda o mistério, né? Exatamente. Não é só coisas materiais. E tem essa parte do misticismo também, né? Exatamente. Exatamente, do misticismo. Então faz supor que o desafio aí do Júlio Marcondes é muito grande. Muito grande, muito grande. Mas ele chega a uma certeza no meio do romance e essa certeza vai encaminhá-lo para a melhor solução, né? Tem muito a ver com um filme, uma novela escrita, policial, tem muito a ver com o senso de estética de filme, né? Sim. Tem muita gente que imagina, você estava contando aí, estou imaginando imagens. Imaginando imagens é complicado, mas é isso aí mesmo. Estou construindo imagens e enxergando a mulher, inclusive. Exatamente. Aí você fica perguntando qual a relação que ela se tem, né? Como é que explica? Como é que explica esse sonho sem que ela não conhecia, né? Eu até fico pensando, será que foi sonho mesmo, né? Quem sabe, né? Vocês leiam e daí vocês... É o mesmo Júlio Marcondes dos Crimes do Jardim Celeste? É o mesmo. É o mesmo? É o mesmo Júlio Marcondes. Essa história se passa antes ou depois? Ela se passa depois. Depois. Eu quero dizer, claro, o mesmo no sentido do perfil do cara. É o mesmo delegado. É o mesmo delegado. Ou ele sofreu alguma mutação. A diferença que tem... Não, ela se passa antes dos Crimes do Jardim Celeste. Essa história. A diferença que tem é que nessa novela, o Júlio Marcondes ainda está na ativa. Ele ainda é um delegado do DHPP, de São Paulo, né? Então tem essa diferença. Tem essa diferença. Ele ainda não saiu da polícia. E ele vai investigar com aqueles personagens que ajudaram ele a investigar nos Crimes do Jardim Celeste. Também são personagens que estão ali com ele também, né? A família dele continua sendo a mesma e tal, né? E ele vai investigar nesse sentido. Eu abri aqui lembrando o mestre Raymond Chandler, que assim como Dashiell Hammett, criou personagens existem outros autores também que criam personagens. Que são influências de pessoas como nós que gostamos desse gênero tipo de modelo, né, de contar histórias. No Brasil existem outros também que criaram personagens, né? Tô lembrando aqui do Luiz Alfredo Garcia Rosa. Você diz personagens policiais. Personagens policiais que investigam. Rosa, tem. Sim, o Brasil. O Tony Bellotto também. Tony Bellotto, né? Com Bellini, né? O Garcia Rosa com o Espinosa, Espinosa. Né? Tem uma
eu acho que principalmente depois da década de 80, né, proliferou a quantidade de autores de gênero policial, suspense e thriller, né? Hoje tem esse rapaz, o Rafael Montes, que tem feito um trabalho muito bom, maravilhoso, né? Os livros dele são muito bacanas, ele leva um monte de pessoas aos eventos onde ele vai, aos lançamentos, né? E eu fico muito feliz com isso, de ter mais gente escrevendo nesse gênero, né? Escrevendo livros desse tipo, né? Isso é uma sintonia com a realidade, na medida em que os crimes de mistério reais continuam acontecendo e desafiando as técnicas de investigação e desafiando as pessoas, né, que acompanham e se surpreendem com esse tipo de história. Mas eu digo que a ficção nunca vai superar a realidade, porque os crimes que a gente vê na realidade, né, são coisas tão inimagináveis, né, que qualquer ficcionista tem dificuldade de criar uma coisa tão difícil, assim, tão horrível quanto a gente vê na realidade, né? Você vê aquele crime do goleiro Bruno, né? Aquilo, com a Elisa... o da Elisa Samúdio também, né? Então são crimes que, para a ficção chegar nesse nível de imaginação, precisa um escritor com muita imaginação. E tem crime assim também que você olha assim e você pensa, nossa, pode acontecer na ficção, um crime tão louco desse e acontecer na realidade mesmo. Exatamente isso, Lorde, exatamente tem isso. Tem crimes né? assim tão bárbaros que você... A realidade supera a ficção, muitas vezes, né? Eu recordo sempre nessa linha de história policial, quando houve o sequestro da filha do Silvio Santos. Sim. O sequestrador, depois de devolver a filha à família, o Silvio Santos está na área de treinos da casa dele. Sim. De repente entra alguém e que se identifica e era o cara que tinha sequestrado a filha dele. Imagina, se um ficcionista imaginasse uma cena como essa, ele talvez evitasse essa cena porque ela parecia incoerente. Exatamente. É incoerente, não vai acontecer isso. Nunca, né? E a realidade ela é tão criativa que ela se dá ao luxo de ser incoerente e, em consequência, espantosa, né? Exatamente. Quais são, para referenciar, para contextualizar, quais são os outros? Nós citamos aqui dois autores, Raymond Chandler e Dashiell Hammett. Quais são outros autores de romances policiais que você gosta? Poxa, muitos, viu? Então a gente pode citar Agatha Christie, por exemplo, que não tem, né? Não tem. Fantástico. Não tem, né? O próprio o Garcia Rosa, o Tony Bellotto é muito bom para ficar nos brasileiros, né? O John Nesbo, que é um escritor norueguês, né? Que é ótimo. Então tem uma escritora brasileira que é a Cláudia Lemes, que eu admiro muito, que faz um trabalho muito bacana, né? Tem uma pessoa que é o Tito Prates, que inclusive escreveu a orelha desse meu livro, né? Que é também muito bom, né? Tem uma entidade que é uma Associação Brasileira dos Escritores de Suspense, Crime e Terror, que reúne ótimos escritores ali, muita gente boa escrevendo, né? Então, tem muitos. Houve um tempo em que a literatura, o romance, o conto policial, ele era visto como, vamos dizer, uma espécie de subliteratura. Isso, acredito que até meados do século passado. E, de repente, por conta até desses grandes autores, eles se elevaram à condição que eles têm, merecida, de alta literatura. E eu recordo que tem um autor, Jorge Luiz Borges, o argentino, Sim. que é um grande autor, um grande mestre, assim, influenciou e influencia gerações até hoje, é um escritor de projeção mundial. Ele gostava muito da literatura policial e ele ajudou a essa elevação. Isso. Ele resgatou, inclusive, autores nessa linha, né? Como Stevenson, Robert Louis Stevenson, que ele gostava muito. Isso, exatamente. Então, como é que você acha? Hoje essa literatura está ocupando esse lugar de qualidade e de reconhecimento que ela merece? Olha, o Araújo, eu acho que sim.
Eu acho que ela hoje ela está muito mais difundida, muito mais lida, muito mais respeitada do que alguns anos atrás. Nós temos ainda um grupo, vamos dizer assim, na literatura brasileira, né, que ainda torce o nariz para essa literatura, achando que é uma literatura menor, que é alguma coisa que é um subgênero. Um subgênero e tal. Eu não me incomodo com esses rótulos, né? Quer dizer, eu não me incomodo com isso, mas o que eu entendo que existe de fato no Brasil é um mercado muito pequeno de ficção escrita, né? E que é natural que algumas tendências de ficção elas se sobressaiam e alguns grupos dominem esse cenário. E quando o mercado é menor, principalmente, porque o mercado é menor, ele está voltado para quem lê efetivamente, né? E para quem lê em quantidade. Então, é natural que você tenha uma parte desse mercado voltado para aquilo que... Essa distinção que se faz entre literatura policial, literatura de terror e tal, eu também não gosto muito disso. Então, eu acho assim que tudo isso é ficção, né? Tudo é ficção. E aí você tem uma ficção de crime, uma ficção de suspense, uma ficção de terror. Trágica. Uma ficção de... E você tem uma coisa que é uma ficção literária, que é uma classificação que os americanos e os ingleses usam mais. O que é essa ficção literária? É uma ficção que está preocupada em discutir os limites da linguagem, em discutir as novas criações do ponto de vista de linguagem, uma autorreflexão sobre o seu fazer ficcional, que tem gente maravilhosa fazendo isso, muito bom, né? Ótimo, adoro e tal. E agora tem gente também fazendo ficção policial, ficção de suspense, ficção de terror. E essa ficção, ela é uma ficção voltada exclusivamente, eu acho que é muito forte, mas ela é uma ficção voltada principalmente para diversão, única e exclusivamente para diversão do público com o contar histórias. Enquanto a ficção literária, ela está preocupada em discutir linguagem. E eu acho ótimo isso, acho legal. Só que eu não sei fazer, não é essa a minha proposta, né? A minha proposta é fazer uma ficção de crime, de suspense, de thriller, né? Para que as pessoas tenham ali um momento de lazer. Não que você não tenha lazer com a ficção literária. Claro que você tem, também é diversão, né? Mas é um pouquinho diferente. E existe muito, sim, esse preconceito ainda, embora muito menor, né? Do que... muito menor, e tem alguns fatos que nos ajudam. Por exemplo, Tony Bellotto, o ano passado, ele ganhou o Jabuti com um livro que eu li, que é um livro de ficção de crime, né? Eu acho que é alguma coisa de setembro, eu não lembro, é o último livro dele. Então isso é muito bom para nós que escrevemos esse tipo de livro, né? Você pensar há 20 anos, 20 talvez, porque o Garcia Rosa ganhou um Jabuti também com o primeiro livro dele. O Silêncio da Chuva. O Silêncio da Chuva. Mas se você pensar na década de 80, década de 90, isso era inimaginável. Tanto é que eles criaram o Jabuti de entretenimento. O autor que se destacou e um dos responsáveis também por elevar esse reconhecimento do gênero policial, sim, apesar que ele não é só isso, é o Rubem Fonseca, né? Não, o Rubem Fonseca é fantástico. Fantástico. O livro... o livro que um autor que você lê e você fica assim, embriagado com a história dele. Ele é ótimo. Eu acho que ele abriu caminho, né, para todas as outras gerações. Assim, e é o tipo de autor que, de um lado, se ele, como eu digo, tem autores que são assim, ele pode te inspirar, mas ao mesmo tempo pode te inibir também. Porque como é que eu vou escrever uma história ou chegar a esse nível de qualidade? Pois o livro que venceu o Jabuti do Tony Bellotto lá é Vento em Setembro. Isso, Vento em Setembro, exatamente. Belo título, hein? Ótimo, bonito ótimo. mesmo. E é um livro de ficção policial, né? Mas a propósito do Rubem Fonseca, né? Rubem Fonseca abriu o caminho para muita gente, fez coisas muito bacanas nessa área e mudou o patamar também desse tipo de publicação. Inspirou Patrícia Mello, lembra? Outra autora. Mello, sim, também. exatamente. Patrícia Mello, outra autora que ganhou destaque, ganha até hoje.
Viu, Pedro? O Júlio Marcondes, de onde veio a inspiração? De algum personagem específico, de alguma história? Ô, Lorde, olha, todas as minhas histórias que eu conto, eu procuro, assim, 90% puxar da realidade, de alguma coisa que eu vi, de alguma coisa que eu li. E o Júlio Marcondes não foi diferente. O Júlio Marcondes, ele não tinha nem esse nome quando eu comecei a escrever o primeiro livro, quando eu criei o personagem. E eu estava com uma dificuldade de encontrar um nome para ele e encontrar algumas coisas na identidade. E tinha um amigo meu, que era o Júlio Mesquita, que ele faleceu em 2019. E fazia muito tempo que eu não o via. E eu fui no velório dele, né? Ele foi um amigo de adolescência em São Caetano. Eu morava em São Caetano, morei em São Caetano até os 18, 19 anos. Saí daqui de Sorocaba com 2 anos de idade e morei até os 18, 19 lá em São Caetano. E o Júlio foi muito amigo, foi um amigo de primário, né? Os primeiros anos de escola, depois do primeiro grau e tal, e continuou sendo meu amigo, ia na minha casa, ia na casa dele. E o Júlio foi delegado, né? E ele gostava disso e tal, e eu não acompanhei a carreira dele de delegado, na verdade. E quando eu estive no velório dele, foi que eu tive o estalo, né? Eu falei, esse meu personagem, esse delegado, é o Júlio, né? É o Júlio Mesquita. E, inclusive, as descrições dele são descrições que levam à figura do Júlio Mesquita, quando o Júlio Mesquita era jovem. E aí, mas eu decidi não colocar Júlio Mesquita, primeiro porque eu tinha me afastado da família, não sabia como é que a família iria reagir, né? Eu não queria, né, ultrapassar qualquer limite ali, né? Eles são ótimos, são muito bacanas, mas eu não queria fazer isso. Segundo, eu não queria confusão com o nome de Júlio Mesquita, que o Júlio Mesquita, que vocês conhecem muito bem, que foi dono Jornal. do Estado, né? Do Estado de São Paulo, do jornal. Né? Estadão. Então, foi ele que foi a inspiração, assim, para esse personagem, né? Ah, entendi. Tá? Então, vem daí. Né? Para definir um título, você tem muita agonia no sentido de dificuldade ou ele costuma vir fácil? Pergunto porque definir o título de uma história é uma decisão chave, né? Então, assim como a capa, mas o título também... Eu acho que é um dos momentos mais difíceis, Difícil, né? Difícil. Porque é um cartão de visita do livro, né? E vai ser eterno, depois você não pode mudar. O leitor, é a primeira coisa que o leitor vê, né? É o título do livro, assim, na livraria, na internet, né? Tem sido tranquilo ou pesado? Então, eu acho que agora é mais tranquilo, porque eu decidi o seguinte, eu vou começar com um nome. Eu sempre começo com escrever com um nome, certo? O livro. Agora, se será esse o nome final, não sei. Pode ser que seja, pode ser que não. Então, eu tenho um nome lá de um que eu tô que está planejado, que é, por exemplo, A Morte do Coronel. Esse é o título provisório. E eu tenho 2 outros lá que eu estou escrevendo com títulos provisórios também. Porque entre você começar e você terminar o livro, são tantas as mudanças. Então, nenhum dos meus 2 livros publicados, aliás, nenhum dos meus 3, porque eu tenho um livro também que é de não ficção. Nenhum dos meus 3 livros publicados, eles foram publicados com os nomes imaginados no início da história, né? Então, Os Crimes do Jardim Celeste não era esse o nome. E o Sexo e Morte Sexo e Morte no Hotel Renascença também não era esse o nome. Mas aí, o nome, você tem que conversar com as pessoas que estão te apoiando. Leitor crítico, a pessoa que vai fazer a revisão, a pessoa que faz a preparação do texto, o editor, o leitor beta, né? Esses vão te ajudar a chegar num nome que seja mais chamativo, mais legal para o público, né? Os Crimes do Jardim Celeste, por exemplo, ele tinha um nome que eu fui numa reunião da Associação dos Escritores, um prêmio, eles têm uma premiação deles todo ano, que é uma premiação presencial, né? E aí eu fui na premiação, eu acho que foi na premiação de 2022, e aí depois da premiação a gente foi num lugar lá, ficamos tomando um chopp e tal, batendo papo, aí eu falei o título pro pessoal. Aí a reação deles foi, que horrível, que é isso daí, como é que se arruma um título desse, né?
eu fiquei meio assim, decepcionado, porque eu falei assim, eu achava esse título tão legal, né? E aí eu comecei a pensar e eles tinham razão. Aquele título realmente não era bom, né? E aí eu saquei alguns títulos ali e mandei para esse grupo de pessoas, inclusive o Will, do Pod Letras, fazia parte desse grupo, ele foi importante nesse processo. E aí eu mandei para eles, e aí eles falaram assim, não, Os Crimes do Jardim Celeste é legal, né? Então o título é uma construção, ele chega, você tem que ter paciência que o título vai chegar. É uma construção longa, porque eu tive um título, tive um caso, uma história assim Às vezes também. Demorou anos, 26 anos. É. O Ódio Solto no Pasto, para chegar nesse título, um dia, pá, caiu na Às cabeça. vezes baixa, né, do nada. Assim. Baixou. O Ódio Solto no Pasto é ótimo título, né? E já aconteceu assim com você, muito. Pedro? Você criar um título assim, gostar muito e decidir, esse vai ser o título do meu livro. Mas aí você vai pesquisar se já tem esse título e já criaram esse título. Já aconteceu já? Não aconteceu ainda não. Esse Até título, porque são poucos publicados, né? Ah, sim. esse título eu acho, não é possível que tenha, e não tinha, ainda bem, não é possível que tenha um título desse. Esse título é E muito bom nasceu numa manhã, assim, eu nasci com isso na cabeça. mesmo. E devo ao clima do Brasil, porque naquele ano se falava muito, em todo debate, toda notícia, se falava muito a palavra ódio, né? E aí baixou uma ligação, o meu livro fala sobre isso, né? Sim. O ódio Só que é o seguinte, atravessa o livro. É o seguinte, você tinha uma ideia de criar uma nova história com esse título. Só que daí eu que falei pra você, em vez de criar uma nova história, coloque esse título na história do Ciro Vale. Exatamente. Foi eu que dei essa ideia de colocar esse título na história do... Isso é legal. Você sabe por quê? Porque as pessoas acham que o fazer um livro é algo solitário, né? Que a gente senta lá e escreve. É muito solitário, né? Uhum. Porque é você escrevendo, ninguém vai fazer isso por você. Nem a inteligência artificial, que faz isso muito mal, vamos dizer assim. Mas isso que você contou é legal, porque assim, para que o leitor entenda, e a gente também, que o livro é uma construção que envolve outras pessoas, né? Você vê uma observação que ele fez para você, mudou completamente a sua... Né? Você pensou no título, era um título sozinho. Aí ele veio e falou assim, mas você já tem uma história aqui para esse título. E que tem a ver com esse título. Tem Que tudo tem a a ver ver com com o dúvida. título. Não, o Araújo, toda vez que ele cria um título, ele sempre vem falar pra mim, o que você acha. Eu dou minha opinião. Para foi ele bom. e outras pessoas também. Para outras pessoas Eu quero também, sentir, né? Claro. Porque isso que você está falando é verdade. Às vezes você sente uma coisa, por isso que você precisa passar por um leitor crítico também. Sim. Porque, minha história é legal e está amadurecida para ser publicada. Mas será que o que eu acho é exatamente isso? Né? Então, todo mundo, por exemplo, tem gente, eu não gosto dessa comparação, mas tem gente que compara livro a um filho. Todo filho, pro pai ou pra mãe, é bom, né? Mas será que é mesmo? Então você tem que submeter nesse caso, tem que saber a opinião um das olhar outras pessoas, estrangeiro, né, vamos dizer. Exatamente. Porque você precisa dos leitores, né? Sem Para dúvida. você ter o seu livro, assim, para o seu livro sobreviver, você precisa dos leitores. Então é muito importante a opinião deles. Sem dúvida. Por isso que tem o leitor beta que a gente submete, né? O leitor beta para... O leitor beta, o que seria? Então, o leitor beta, ele é uma figura que depois que você terminou o livro, você já fez a leitura crítica, você já fez a preparação de texto e você fez a revisão. Não precisa ser a revisão final. Então o livro está pronto, teoricamente, né? Antes de diagramar, é claro. Aí você manda para o leitor beta, que são pessoas que gostam de ler, pessoas que gostam do gênero que você está escrevendo, pessoas que são críticas e importantes, conhecem um determinado assunto. Vamos dizer, você está fazendo um livro sobre que envolve os pretos, né? É legal que você dê para um preto para ele ler ali e ver como que ele sente e tal. E esse leitor beta vai te dar as observações dele. Vai falar assim, olha, eu achei legal, só que você não devia ter matado aquele cachorro. Eu achei legal, mas acho que você não deixou claro ali que é na primeira pessoa, é uma outra pessoa que está narrando. Ele não é, o leitor beta, no meu entender, ele não é uma pessoa que vai mudar o livro, mas ele vai te dar alguns toques finais ali para fazer com que o seu livro tenha mais sucesso, né? Então, nesses 2 livros meus, eu tive leitores beta para fazer exatamente isso, né? E às vezes ele dá uma observação que você não pensou ou não viu. Como o nome do e livro. é legal. Exatamente, como o nome desse livro, que não era Sexo e Morte,
no Hotel Renascença. Tinha um outro nome. E aí um leitor beta, que é um amigo meu que trabalha na polícia, ele leu e falou assim, mas Pedro, no título você está me contando quem que é a pessoa que assassinou. Então você tem que mudar o título. Você vê isso? Não foi a leitura crítica, não fui eu, não foi o preparador de texto, não foi o editor, foi ele que viu, um leitor beta. Então ele é importante. Demora um pouco mais, mas eu faço questão de fazer. Nesse caso, você manda para quantos leitores beta? Assim? Não muitos, não viu? muitos, são uns 10 assim? Não. Uns 5? Isso, 5. Entendi. 5 no máximo, né? Os Crimes do Jardim Celeste teve 5 leitores beta. Esse daqui teve 3, até porque era menor e tal. E todos eles com sugestões sempre muito importantes. Tendo em vista esses detalhes que a gente está contando, o processo de escrita, para quem quer escrever, ele é muito complexo. Tem várias decisões, várias camadas de passagem até você deixar o texto pronto. Hoje, aliás, desde sempre, mas principalmente nos últimos anos, se fala muito em escrita criativa e cursos. Você já passou também por essa experiência de escrita criativa. Sim. Para quem quer escrever, e sempre há quem queira escrever, e isso é ótimo, aprender a escrever, para também escrever histórias, transpor histórias para livro, o que você acha que tem que fazer, uma vez tendo em vista a complexidade desse projeto, a dificuldade de absorção, de aprendizagem e depois de aprendizagem permanente. Tanto é que todo escritor precisa passar por todas as etapas. O que você acha ou poderia dizer para quem quer aprender a escrever? Olha, eu acho que tem muitos caminhos, né, Araújo? Não tem um caminho só, né? Então eu vou contar para você o meu caminho, né? E que eu acho que aí a gente pode posso dar uma ideia. O que eu sou jornalista, como você sabe, de formação, e sempre escrevi. Seja notícia de jornal, press release e ficção também. Chegou um determinado momento na minha vida que eu falei, bom, eu vou parar de guardar isso aqui no hard disk do computador e vou publicar. E aí eu fui fazer cursos de escrita criativa. Esses cursos são muito importantes porque eles nos dão noção de estrutura do texto, de estrutura do capítulo, de estrutura de diálogo, né? Eles olham exemplos de escrita, eles nos ensinam a ler como um escritor. Isso tudo é muito rico para a gente aprender. Então, eu acho que os cursos de escrita criativas, eles são muito importantes, foram muito importantes para mim e podem ser muito importantes para você também. Para você ou para quem quer escrever. Eu recomendo que as pessoas façam, mas tem gente que faz de uma outra forma, descobre seu caminho de uma outra forma, não precisa ser com curso de escrita criativa. Eu fiz curso com a Noemi Jaffe, de escrita criativa. Depois eu fiz uma pós-graduação em escrita criativa lá no Instituto Veracruz, em São Paulo, que foi muito bom. Depois eu fiz alguns cursos com o Tito Prates, fiz cursos com a Cláudia Lemes, né? Fiz alguns cursos online. Agora, o detalhe é o seguinte, escrever ficção, romance, novela e tal, dá trabalho. Assim, talvez se eu soubesse o trabalho que dava, eu não teria começado, né? Mas dá trabalho. Por quê? Porque eu diria para você que é 10% de inspiração e 90% de trabalho, né? Você sabe disso. É sentar e escrever, né? Ou ficar de pé e escrever, né? O Hemingway escrevia de pé. E reescrever, revisar. Reescrever, revisar. Então, é um trabalho. Então, você só escreva se você tiver absoluta necessidade de fazer isso. É uma coisa que é imperativa na sua vida. E vai ser bacana, vai ser legal, né? E agora, também não se assuste com os grandes escritores, né? Você fala assim, eu li aqui um Rubem Fonseca, puxa vida, nunca vou chegar nisso. Não se importe com isso, porque assim, o Roberto Tadei, que é um escritor também, e foi um dos professores de escrita criativa lá no Veracruz, dizia assim, olha, aquele escritor que você admira,
Não se preocupe em escrever igual ele, porque igual ele já escreveu. Ele já escreveu do jeito dele. Você não tem que escrever daquele jeito. Você tem que escrever do seu jeito. Né? E que faça a diferença. Para sua sorte ou para o seu azar. Para sua sorte ou para o seu azar. Né? Agora, é bom... O Stephen King dizia o seguinte, no livro dele sobre escrever, ele diz o seguinte, olha, leia os mestres, mas não deixe de ler os caras que são ruins também. Porque daí você vai ver que você pode fazer muito melhor do que muita gente. Certo? Sim. Então, essa diversidade é fundamental. Para você né? ter parâmetros de ruim também. Ter parâmetro de ruim. Imagina se todo mundo escrevesse igual. Nossa, ia ficar muito chato, né? Ia ficar muito chato. Viu? Então, como acontece sempre, o tempo, nós somos escravos do tempo também. Sim, então, nós chegamos ao tempo limite nosso. Eu peço, por favor, que você... se despeça por essa câmera aqui, do pessoal que está nos ouvindo. Viu, Pedro? Aproveita e fala para os leitores onde eles podem encontrar seu livro, em quais plataformas, nas livrarias. Olha, perfeito. Obrigado, Loli. Olha, agradecer muito vocês novamente por estar aqui. Sempre é um papo muito gostoso. Eu acho que quando a gente começa a conversar, eu acho que nós vamos ficar 3 horas conversando e vai parecer que foram 5 minutos. Né? Sim. Como agora foi muito, muito rápido e tal, muito gostoso. Então, obrigado pelo convite, pelo espaço. Vocês são muito generosos e muito amigos. E para os leitores e para as pessoas que estão assistindo, não deixem de ler o meu livro, não deixem de ler outros livros, né, que temos muita coisa boa para ler. O meu livro pode ser encontrado na Amazon, os 2 livros podem ser encontrados na Amazon, tanto Os Crimes do Jardim Celeste como o Sexo e Morte no Hotel Renascença, né, e podem ser encontrados nos sites da editora também, da Cotter Editora, eles vão encontrar lá e podem encomendar, ou podem ir até o lançamento de hoje, né, na Casa da Frida, ou na Bienal, que me encontram lá e nós vamos poder conversar sobre o livro. Obrigado. Show, estaremos lá. E você, Lucas? Agradecer aqui o retorno do Pedro Cadina, agradecer aqui a equipe do Estúdio 48, Guzmão, Leandro Moser, e agradecer também toda a audiência aqui em mais um episódio Pense Comigo. Até a próxima quinta-feira, pessoal, nesse mesmo horário. Valeu, muito obrigado, até a próxima. E renovando o convite para você que está nos vendo agora, então, o lançamento do livro do Pedro Cadina, Sexo e Morte no Hotel Renascença, no restaurante Casa da Frida, Rua Aparecida 675, a partir das 19 horas. Então, fica aqui o meu muito obrigado a vocês e espero que vocês estejam com a gente na semana que vem com mais outro convidado ou convidada e outras histórias. Muito obrigado.